Nesta aula falarei sobre Text Area ou frames de texto, outro recurso muito útil aqui no Illustrator. Só uma dica que eu deixei passar desapercebida na outra aula, que eu não expliquei, é o seguinte: eu tenho o texto aqui, rapidinho para explicar. Escrever meu sobrenome de novo, aumentar o tamanho do texto rapidinho aqui. Se eu quiser o espaço ou aumentar ou diminuir o espaço apenas entre um caractere e outro, é simples. Você deixa o cursor piscando lá no intervalo de um para outro, e é o mesmo atalho, o Alt e a seta do teclado para a direita ou a seta do teclado para a esquerda. Então você vai aumentando ou diminuindo o espaço de cada caractere independente. Selecionou todos, você faz todos ao mesmo tempo, com o Alt pressionado, esquerda, diminui, a seta para a esquerda diminui, seta para a direita aumenta. Deixar o cursor piscando entre um e outro, só faz a modificação entre um e outro caractere. Essa dica que tinha passado batida aí da formatação dos caracteres. Vou deletar e vamos passar então para a caixa de texto. Então eu tenho este documento aqui ao lado, que tem este poema aqui de Carlos Drummond de Andrade. Começa aqui, são uma caixa de texto, ó, isso aqui, e passa aqui para outra, né? Interessante, porque começa o texto aqui, e se eu continuar escrevendo, olha um exemplo aqui, ó, vou continuar escrevendo aqui, ó, ou pressionar Enter aqui algumas vezes, ó, vai passando lá para outra parte, ó. Como isso acontece? É o que você vai entender agora. Se eu continuar escrevendo aqui, blá 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 blá, vai passando para outro, tem o limite até ali, mas vai acrescentando lá no outro, ó. Olha só que interessante. Como que isso acontece? É muito simples e pouco usado. As pessoas se matam fazendo esse tipo de formatação com texto. Isso aqui usa muito no InDesign e no Illustrator também. Se você vai fazer uma capa de revista, muitas partes de revistas você vê que tem aqueles blocos de texto, né, como é jornais principalmente, né, tem aqueles blocos de texto um do lado do outro. Então você vai aprender a fazer isso de forma muito fácil e até mesmo importando arquivos do Word dentro do Illustrator para você pegar só as informações de texto e até as formatações, se necessárias, as formatações que tenho dentro desse documento. Tem este arquivo aberto aqui, que é este mesmo poema de Carlos Drummond de Andrade. É todo ele aqui. Então eu vou criar uma caixa de texto, porém não é necessário, porque se eu importar este arquivo ele cria uma caixa de texto automática, mas eu posso criar uma caixa de duas maneiras. Olha, eu crio uma caixa de texto primeiro e limito aonde vai chegar aquele texto. Então eu já seleciono a ferramenta de texto e faço o limite aqui, ó. Quero que tenha uma parte dele aqui. Aí com o cursor piscando lá dentro, eu vou em File, Place, seleciono o documento do Word. Está dentro da pasta de arquivo do curso, também a pasta número 13. Seleciono aqui. Abre esta caixa de opções, se eu quero que venham as tabelas, caso não existam dentro do documento, informações do rodapé, e essa outra aqui importante, que é remover ou não a formatação do texto. Tem uma cor no texto, enfim, as formatações existentes dentro do arquivo do Word. Eu vou colocar para remover e aqui o formato. Clique em OK. Olha o texto lá dentro. Só que, como é esperado, ele não coube dentro desse espaço. Ó, aqui eu percebo que acabou antes do tempo aqui, ó. Forma as discussões dentro. Eu vou até diminuir um pouco mais essa caixinha ou até aumentar a fonte. Vou dar um duplo clique aqui dentro, pressionar o Ctrl e o A, ele seleciona todo o texto. Quando eu estou com a ferramenta de texto ativa e trabalhando com o texto, o comando Ctrl A seleciona todo o texto. Se eu estiver fora com a Move Tool, Ctrl A seleciona todo o conteúdo de todas as artboards. Então é diferente, preste atenção nisso. Vou aumentar um pouquinho o tamanho do texto, para que fique bem mais longe aqui, né? Bem maior e falte mais espaço ainda. E eu percebo que está faltando texto aqui, não só, né, porque eu sei como que é o texto, mas também porque o Illustrator me avisa. Eu tenho esses dois quadradinhos aqui no canto, um inclusive está vermelho, chamado ports, tipo porta de entrada, vamos dizer assim, não é isso, né, mas vamos dizer uma porta de entrada de texto, onde inicia e aonde termina. E aqui está em vermelho, indicando que existe mais texto dentro desse frame, só que pelo limite do frame ou da caixa de texto não está sendo exibido. Então, como eu posso fazer isso? Uma solução é aumentar a caixa de texto até que acabe aqui, né? Aumentar a largura também, aí pode ver que ele ficou clarinho, ou fazer como eu fiz lá no outro documento. Vou diminuir aqui, deixar desse tamanho, eu passar para a outra caixa de texto. Como eu faço isso?
seleciono aqui a Selection Tool, passo o mouse aqui em cima deste vermelhinho aqui, ó, desse quadradinho vermelho. Pode ver que o cursor muda. Você dá um clique, aí o cursor vai ficar com um sinal de uma folhinha ao lado, para criar uma nova área de texto. Aí eu posiciono aqui com os Smart Guides, me auxiliam também para construir na mesma proporção desse aqui. Eu posso começar daqui, clicar e arrastar e criar até aqui embaixo do mesmo tamanho do outro. Soltei. E olha só, ficou vermelho. Ó, o texto está saindo daqui, continuando ali. E ficou vermelho aqui de novo, porque tem mais texto. Então eu faço outra. Ó. Eu clico aqui. Vai mudar o cursor, né? Você tem que posicionar certinho aqui o cursor dentro e clicar. Fica a marquinha. Você clica, arrasta e termina então a sua caixinha de texto com os Smart Guides auxiliando no posicionamento. Tá aí, ó. Agora, se eu selecionar essa caixa de texto aqui, continuo digitando ou dou um Enter aqui, ó, todas as caixas estão sendo alteradas automaticamente. Olha a facilidade. Então, eu crio as caixas de texto, importo o arquivo do Word, acabou. Tá tudo modificado ali certinho, formatação certinho, posicionamento certinho da maneira que eu quiser. Né? Posso criar as caixas de texto antes, depois ligá-las, não tem problema nenhum quanto a isso. Isso que é utilizado muito em revistas, como eu falei, em jornais, né? E no InDesign é a mesma coisa, dá para trabalhar da mesma forma, né? Outro detalhe, então, pode ver que tem esse vínculo aqui, ó. Esse vínculo, que quando eu clico em um, está indicando aqui essa linha azul, está saindo daqui e indo para lá, para outra porta de entrada aqui do texto. Ó. E no caso aqui, esse está vazio, né? Mas esse aqui eu posso mudar a posição aqui da caixinha, colocar separado. Não tem problema nenhum, o texto vai de uma para outra. Aqui dentro eu vou dar um Enter, vai passando para lá o texto, acrescentando, digitando o texto daqui, vai passando de uma para outra, não importa a distância que esteja, contanto que elas estejam ligadas, né? Inclusive, se eu der um comando aqui, ó, Ctrl A de texto, aqui por exemplo, vai selecionar todo o texto, aí eu deleto. Vamos fazer de outra forma, selecionar essas caixas de texto e deletar. Vou em File, Place, selecionar o documento do Word direto sem criar a caixa de texto. Mesmo as opções aqui, remover a formatação, ele já cria aqui uma caixa enorme de texto aqui para mim. Vou só diminuir, deixar aqui certinho, cabendo o texto. Todo o texto está ali dentro cabendo certinho, com o mesmo tamanho. Aí eu tenho uma outra opção aqui, ó. Em Type, seleciona a caixa, vai em Type e você tem aqui, ó, Area Type Options. Aí aqui você determina por valores a largura, você pode colocar aqui 300 de largura por 400 de altura, vamos dizer assim. Número de linhas, linhas que dividem, ó. Clico aqui, ó, habilito o Preview, ó, linhas que dividem, vou colocar em uma mesmo. E número de colunas, olha só a coluna. Aqui fica mais fácil de você fazer ainda, ó. 3 colunas, o texto vai sendo dividido. Você pode colocar, definir aqui, ó, está em 18 pixels, é esse espaço aqui, ó, entre uma coluna e outra. Então posso colocar aqui de 50 pixels, aumentou o espaço, né? Depois eu formato o texto e tal. Offset, isso aqui que é legal, porque pode ver que o texto fica colado certinho aqui. Vou colocar aumentar a espessura aqui, vou colocar de 500, né? 500 fica melhor, né? 2 colunas apenas, 500 com espaço aqui, e o texto fica muito colado aqui. Então esse offset, se eu diminuo ou aumento, ó, ele vai ficando mais dentro da caixinha do limite do texto, ó, como uma margem, né? E aqui então, estão essas configurações que você observa aqui, que nem como criar página no Illustrator. Se o texto dessa vai para aquela, aí volta para de baixo, volta para a esquerda, aí só você testar aqui, fazer as configurações. O principal mesmo, o mais certo é deixar aqui by rooms left to right, da esquerda para a direita. Então o texto vai de cima para só se tiver linhas, depende do modo que você configurar aqui. Então está feito dessa forma, você pode conformatar o seu texto, ó, aumentar aqui o tamanho do texto, dá um Ctrl A que seleciona tudo, aumenta o tamanho do texto um pouquinho, muda a cor, né, coloca a cor que você quiser. Está tudo separado certinho aí, ó, por caixas de texto. Era uma única que você transformou, né, um documento que eu trouxe do Word, você transformou em 2 colunas de texto aí, muito simples, né? Agora vamos a mais um detalhe legal aqui, só que vai ficar para a próxima aula.